Eu do meu rei sou soldado, soldado do rei dos reis. Eu do meu rei sou soldado, por isso canto toda vez. Eu luto contra O pecado, assim como Davi lutou. Tenho mal, eu vou temer, cumprindo meu dever com Jesus, pois Ele é o Rei dos Reis. mais uma vez bem forte. A página 68, agora você pode filmar, viu, minha filha? Nós vamos falar sobre um assunto que é pertinente, tem a ver. Eu trabalho há 37 anos com jovens e adolescentes. Então eu comecei bem cedinho, estou com 52. Eu sei que não parece, né? Parece que eu tenho 69. Mas o que eu vou dizer aqui é fruto dessa minha caminhada. Tenho 3 filhas, uma de 27, uma de 25, uma de 22. E pequenininha, né, minha filha? O tempo passa. E quando me pediram para falar sobre esse tema, eu não entendi muito o que estava querendo, assim, qual era o objetivo, o que era o assunto. Jovem mude o mundo. Aí eu liguei para a PEC e falei, exatamente o que vocês querem? Então eles me explicaram o seguinte, que seria um tempo para a gente pensar um pouco sobre a juventude chamada evangélica, né? E ver o que nós poderíamos fazer em termos de desafio para essa juventude, para esses adolescentes que superlotam hoje as nossas igrejas, de fato poderem tomar uma atitude, especialmente no que se refere a um compromisso com a obra de Deus, com a evangelização, com o trabalho com as crianças, com os próprios adolescentes, com os outros colegas de escola, com os colegas de faculdade, né? Jovem, mude o mundo. Bem, eu estabeleci aqui alguns passos que eu acho que nós devemos dar nessa direção e começo e pedi aí, citei um texto, Lucas 22. Ele é um texto longo, eu vou resumir aqui. Esse texto abrange desde momentos antes, né, da prisão de Jesus até a prisão e depois o fato de que Pedro seguiu Jesus, foi o único que seguiu. E seguiu de longe, mas seguiu, né? E depois ele, então, ali à beira de uma fogueira, ele nega Jesus 3 vezes, e assim o galo cantou, e ele saiu para chorar amargamente. Então, eu começo dizendo que hoje nós temos uma geração que segue de longe. Eu não sei se vocês têm esse mesmo sentimento que eu tenho, mas nós estamos vivendo dias difíceis no que se refere à juventude evangélica. Não é? Os adolescentes evangélicos. Por quê? Parece paradoxal, mas ao mesmo tempo que nós nunca tivemos tanto adolescente nas nossas igrejas, não é? Eu vou para os acampamentos, eu viajo 180 dias por ano, visitando, pregando em acampamentos, em congressos, em reuniões de jovens, e nunca vi tanto jovem, tanto adolescente. Mas ao mesmo tempo, esses mesmos jovens e adolescentes parece que estão construindo sua casa sobre a areia, não é? Um comprometimento muito raso, não é? É muito pouco alicerce. E eu fico pensando por que nós chegamos onde nós chegamos. Essa confusão toda espiritual, tantos modismos, a juventude correndo atrás de tanto vento novo de doutrina, e vento novo de doutrina é o que não falta. Talvez até como um dos sinais da volta do Senhor, não é? Essa confusão espiritual. Eu não acho que nós temos tantos motivos para ficar. Eu vejo muita gente empolgada, porque assim, eu venho de uma cidade que é considerada por muitos a capital evangélica brasileira, talvez o lugar que tenha mais igreja por quilômetro quadrado. A maior igreja do Brasil está lá, que é Belo Horizonte, né? Talvez a segunda maior do Brasil também está lá, né? Só para você ter uma ideia, de uma denominação só, uma denominação que é nova, a quadrangular, nós temos na Grande BH 700 igrejas, né? Quadrangular, fora a Assembleia de Deus, deve ter umas 850, né? Então é uma cidade extremamente evangélica, mas ao mesmo tempo que ela é evangélica em termos de presença de templos,
Eu não vejo a minha cidade, que eu nasci e me criei lá, melhorar. Parece que há um paradoxo muito grande. A igreja vai crescendo em Belo Horizonte, e Belo Horizonte, ao invés de melhorar, vai piorando cada vez mais. É interessante, se a luz aumenta, as trevas deveriam diminuir, certo? Mas a igreja cresce e Belo Horizonte não melhora. A igreja cresce, cresce a maldade, cresce a corrupção, cresce a injustiça, os sinais da antivida. E olha que nós temos presença evangélica na Polícia Militar, nós temos presença evangélica na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, no empresariado, em todo canto nós temos evangélicos, e Belo Horizonte não vai para frente, só para trás. Está cada dia mais difícil se viver ali, e uma presença forte de templos, né? Há uma região da cidade que eu falo que eu não conheço 1 quilômetro quadrado com maior presença de igrejas. Eu contei outro dia, num quilômetro quadrado, de igrejas grandes, inclusive a maior de todas, que é a Igreja Batista da Lagoinha, que faz parte desse quilômetro quadrado aí, igrejas de 2.000 pessoas, igrejas de 40.000 pessoas, nós devemos ter mais de 15 igrejas num quilômetro quadrado. Né? É uma presença muito forte, né? Muito forte. Talvez na sua cidade seja assim também. Né? E igrejas que estão superlotadas de jovens e adolescentes. Né? Mas por que nós chegamos onde chegamos? A partir do exemplo de Pedro, eu queria colocar aqui 3 causas. Primeiro, inversão da palavra. Quando eu penso que sou fraco, então é que eu sou forte. E quando eu penso que eu sou forte, então é que eu sou fraco. Pedro falou assim, não, eu nunca vou te negar, que é isso, conta comigo. E Jesus falou assim, Pedrão, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes, Pedrão. Nós vemos numa igreja que pensa que é forte, uma igreja que pensa que pode agora eleger um presidente da República, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é uma igreja forte. Olha só os escândalos, cada dia, na Veja, na Isto É, na Folha de São Paulo, no Estado de Minas, os escândalos. É uma igreja fraca, não é uma igreja forte, talvez numericamente forte, mas em termos de caráter, de vida, de testemunho, é uma igreja fraca. Porque há uma inversão da palavra. Uma inversão de atitudes. Uma igreja que age quando deve descansar e descansa quando deve agir. Igual o Pedrão. O Pedrão, na hora de orar, estava dormindo. E na hora que para ele ficar quieto, ele mirou na testa do cara. Porque ele não mirou na orelha, né? Você acha que ele mirou na orelha do cara? Ele mirou na testa. O cara que tinha uma orelha grande. Não é não? Tirou assim. Mas não é assim que nós estamos vivendo aqui também? É uma igreja que age quando tem que celebrar e quer ficar escondido quando tem que agir. Eu vou nesses congressos, vou nesses cultos de juventude e vejo a turma dizendo essas músicas que falam que Jesus é o general, que o cara ele vai passar no meio de um batalhão, ele vai saltar muralhas, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Você olha para o cara ali naquela reunião de sábado à noite ou de domingo, parece que o cara é um Rambo espiritual, é um Schwarzenegger da fé. O cara vai fazer, ele amarra, ele desamarra, ele faz, ele acontece. Chega na segunda-feira, ele é um recruta zero. Na faculdade ele é um agente secreto, ninguém sabe que ele é cristão. Ele tem vergonha de ser chamado de crente. Ele não assume a sua postura. Ele, para fazer uma oração, ele tem vergonha. Para assumir uma posição dentro de sala de aula, ele tem vergonha. E não pensa você que nós vamos mudar o mundo fazendo guerra espiritual dentro de igreja. Isso não muda nada. A verdadeira guerra espiritual está na faculdade. Quando todo mundo cola, mas eu não posso colar porque eu sou de Jesus. Todo mundo leva a namorada para o motel, mas eu não posso fazer isso porque eu sou de Jesus. Isso aqui é guerra espiritual. Não é ficar fazendo o que eu vejo acontecer em muitos congressos e muitas reuniões. O pessoal acha que fazendo aquele tipo de guerra espiritual vai mudar alguma coisa nesse país. O que muda, gente, é a nossa vida no dia a dia. Inversão de valores. O servo passa a ser senhor, o senhor passa a ser servo. É o Pedro falando para Jesus, não, o senhor não vai na cruz, não. Mas não é assim mais ou menos que nós estamos vendo hoje? Esse negócio de decretar, determinar, dar ordem para Deus. Ontem tinha aqui uma pessoa, quando eu falei sobre isso, ela falou, olha, eu fui ler um livro, nas 2 primeiras páginas eu fechei o livro e joguei ele fora. Porque o livro dizia o seguinte, que você tinha que pegar Deus pelo colarinho assim, e exigir a sua bênção. Essas aberrações todas, como se Jesus fosse o nosso
o nosso servo, o nosso empregado. Eu tenho uma coleção muito interessante. Eu coleciono nomes de igrejas interessantes, eu coleciono o que eu chamo de testemunhos, né, de pessoas que a gente vai ouvindo por aí. Eu coleciono o que eu chamo de caneladas bíblicas, quando é uma pregação que o cara fala uma coisa totalmente errada. Então eu fico colecionando essas coisas, né? E há tantos testemunhos, gente, que não é um testemunho, é testemunho. De pessoas que vêm, como aquela senhora, que isso é verdade, vem agradecer a Deus que finalmente ela conseguiu o passaporte com o visto falso para entrar nos Estados Unidos. Glória a Deus! Ou aquela outra que disse o seguinte, literalmente: gente, antes eu não era crente, e olha, puxa vida, eu não podia viajar porque eu tenho uma casa muito bonita, mas agora eu viajo tranquilo. Jesus guarda minha casa, Ele é aquele cachorro que guarda minha casa. Falou isso como se Jesus fosse o nosso empregado agora. E eu gosto mesmo, gente, é da oração do leproso, né? A oração do leproso é teologicamente perfeita. E a gente não fala muito da oração do leproso, uma oração pequenininha, uma oração de uma frase só, que diz assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E diz o texto que Jesus, movido de íntima compaixão, tocou nele e disse: eu quero, fica limpo. Gente, porque se Jesus não quiser, não adianta água santa, milho ungido, água fluidificada, pedacinho da cruz de Cristo, sabonete santo, lenço ungido. Não adianta nada disso, ninguém impressiona Deus com as coisas de Deus. Tem uma música que também é teologicamente perfeita, diz assim: ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. O que move o coração de Deus em nosso favor não é se a gente faz... se a gente compra aquilo, se a gente coloca um copo de água em cima da televisão. O que move o coração de Deus em nosso favor é o seu amor, só isso. Porque se não for assim, gente, o Criador agora é criatura, e a criatura agora é Criador. O servo agora é Senhor, e o Senhor agora é servo. Lá em Belo Horizonte tem a guerra dos adesivos. Cada igreja inventa um adesivo para colocar nos carros. Eu não gosto, porque a maioria é de péssima qualidade, horrível. Mas eu vi um numa Cherokee, porque esses adesivos eles traduzem muito a teologia da pessoa, né? Olha o que o rapaz pôs numa Cherokee. Não era no Uno Mille, nem no Fusquinha, era numa Cherokee. Ele colocou assim: aqui está o fruto da minha fidelidade a Deus. Significa, gente, que o cara foi tão fiel, tão maravilhoso, tão lindo, tão espetacular, que Deus foi obrigado a dar ele uma Cherokee. Então eu que tenho um Uno Mille, né, não estou sendo fiel. E o outro que não tem dinheiro para andar de condução, como é que faz? Não é verdade? Aqui está o fruto da minha fidelidade a Deus. Ele não leu lá um versículo em Marcos, onde Jesus fala assim: assim também vós, quando fizer de tudo que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Alguém aqui faz tudo que Jesus manda? Se fizer, eu vou pedir o pastor Gilberto hoje para dar um diploma lá no culto. Servo inútil. Vai ganhar o diploma de servo inútil, pessoal que devia fazer. Agora, quem não faz tudo que... Por exemplo, eu não consigo, eu não estou nessa categoria, né? Eu não sou nem servo inútil, minha irmã, porque eu não faço tudo que eu tinha que fazer. Então eu vou ganhar um outro diploma, é aspirante a servo inútil. Porque eu não faço tudo o que tem que fazer. E o melhor que eu faço ainda é trapo de imundície. Ou seja, se o cara quisesse colocar lá um adesivo, tinha que ser um adesivo grande. Ele ia colocar assim: aqui está o fruto do amor de Deus na minha vida, que me deu saúde para eu trabalhar e ganhar honestamente dinheiro para comprar uma Cherokee, porque não é pecado, certo? Se você tiver uma lá e quiser me dar, pode, não tem problema nenhum. Mas tudo aquilo que tira o foco de Deus e coloca no homem, está errado. E o que nós estamos vivendo na igreja hoje? Hein? Nós estamos vivendo o foco no homem. O homem que determina, o homem que manda. E Deus se arrume lá que obedeça, porque eu sou fiel, eu sou bom, eu faço isso, eu sou fiel no meu dízimo, então tem que ter uma Cherokee, eu decreto, eu piso, e eu faço, e eu aconteço. Agora, você imagina isso na cabeça da moçada. Pega isso tudo, coloca no liquidificador, bate. E o que nós ganhamos com isso?
Quando Pedro foi negar a Jesus lá, ele negou 3 vezes. Primeiro ele negou para uma mulher, dizendo: mulher, não o conheço. Depois ele negou quando um homem, quando um homem questionou sobre a sua identidade. E aí, atenção a palavrinha para os homens aí. Olha a importância de uma vírgula na língua portuguesa. Se você tirar a vírgula aí fica complicado, viu? Presta atenção aí. A vírgula, a vírgula, importância da vírgula na língua portuguesa. Homem, vírgula, não sou. Olha a vírgula aí, presta atenção. E depois, homem, não compreendo o que dizes. Não conheço, não sou e não compreendo. Que geração que nós temos hoje? Quem tem filho aqui abaixo de 30 anos? Filho abaixo de 30 anos. Seu filho que tem de 30 anos para baixo, ele nasceu e cresceu debaixo de um movimento, de uma influência de um movimento que começou no Brasil aí no início da década de 80, mas teve assim sua marca mesmo, em meados de 80, que é esse movimento chamado gospel. O que nós estamos vivendo hoje, gente, é o seguinte. Olha o que eu vou falar, hein? A igreja evangélica brasileira se tornou, no que se refere a jovens e adolescentes, um tremendo campo missionário. Mas como assim, pastor? Sabe por quê? Porque nós temos uma geração de jovens que são muito bem informados a respeito de Deus, mas não têm uma experiência pessoal com Deus. Até porque, se você olhar os programas de televisão, se você olhar o que se fala aí, dificilmente você vai achar alguém expondo o plano da salvação. Você tem convite hoje para arrumar marido, para arrumar emprego, para ser curado. Eu falo o seguinte, a turma está sendo curada, com um emprego bom, casadinho, tudo indo para o inferno. Porque não se apresenta o plano da salvação. As pessoas não tomam uma decisão pessoal a respeito de Jesus. Eu fui pregar num congresso, tinha 2.000 jovens evangélicos. E eu fiquei meio irritado lá, e eu até queria ir embora, e Deus falou assim, não vai embora, não, prega uma mensagem evangelística. Eu abandonei o tema, preguei uma mensagem evangelística, convidei as pessoas para tomarem uma decisão pessoal, e para minha surpresa, 300 jovens evangélicos foram à frente, recebendo Jesus no coração, como Salvador de suas vidas. Aconteceu comigo, gente. No acampamento em que eu me converti, eu era um dos líderes do acampamento. E, coincidentemente, era dia 1º de abril, dia da mentira. Eu descobri que a minha vida era uma mentira, porque eu falava de uma paz que não existia. Eu falava de uma certeza que não existia na minha vida. E no dia da mentira eu encontrei a verdade. Jesus de Nazaré. Eu tinha o nome escrito no livro da igreja, eu era batizado, professo, líder dos jovens. Mas eu não tinha o nome escrito no livro da vida, gente. E olha, especialmente esses meninos que são criados no Evangelho, eles vão se acostumando com aquilo que não podia se acostumar, porque nasce a mãe e leva para o rol do berço, depois pérolas de Cristo, joias de Jesus, rosas de Saron, soldadinhos do rei, não é assim? Aí ele vai se acostumando com aquilo e de repente ele está quase lá, quase lá. E eu falo aqui sobre a porta no segundo passo. Jesus falou assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim. Não é se alguém chegar pertinho de mim. Ora, se alguém entrar por mim será salvo. Significa que quem está do lado de fora da porta, tanto faz 5 centímetros, 50 metros ou 5.000 quilômetros, está perdido do mesmo jeito. Por isso que muitos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome eu curei, e curou mesmo, porque há poder no nome de Jesus. Em teu nome eu expulsei demônios, e expulsou mesmo, porque há poder no nome de Jesus. E vão receber a duríssima palavra do Senhor, dizendo, não sei quem é você. Hã? Como assim? Não sei quem é você. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Quem é que chega muito perto da porta? Ou quem é que faz obras em nome de Deus e que vai receber essa dura palavra? Quem chega perto, porque quem está longe não faz obras. Não é verdade? Já ligou esse texto com esse João 10:9? Tem uma ligação fortíssima. Gente que chega quase lá, quase lá. Eu falo que perdidamente perto. E não passa pela porta. Ontem mesmo eu saí daqui, uma pessoa veio me pegar, fui pregar numa igreja aí, até meio longe, lá em Guarulhos. Era uma reunião, devia ter uns
sei lá, uns 800 jovens. Eu preguei uma mensagem evangelística e talvez uns 80 jovens tomaram uma decisão numa reunião de jovens de uma igreja. Porque eu já estou convencido disso, que as nossas igrejas precisam ser evangelizadas, gente. Alô? As nossas igrejas precisam ser evangelizadas. Por quê? Porque nós perdemos a simplicidade do evangelho, gente. E nós estamos correndo atrás de vento de doutrina. E o que acontece? Acontece que essa moçada está construindo a casa sobre a areia. E você sabe que quando o temporal chegar, isso vai cair. Como vai ser daqui a 15 anos? Para quem que nós vamos passar o bastão? Para quem? Quem vai liderar a igreja nos próximos 20 anos? A geração gospel? Que não tem Bíblia? Agora, nós precisamos parar aqui um minutinho e fazer uma olhada rapidinha, 5 minutos, nós vamos olhar 40 anos de história da juventude nesse país. Vamos lá? 5 não, uns 8 ou 10. Nós vamos ter que dar uma olhada para trás e ver o que aconteceu nos últimos 40 anos. Quem aqui foi jovem e adolescente na década de 60 ou 70? Pessoal do Jurassic Park, vamos ler. Eu sou. Você já era evangélico nessa época? Então é difícil. Mas quem é evangélico na época lembra como é que era a igreja. Vamos lembrar como é que era a igreja na década de 60. Na década de 60 aconteceu algo muito importante no Brasil. O que aconteceu na história do Brasil? A Revolução de 64. Você acha que essa revolução teve alguma influência na igreja? Teve, muita. Bem, nós só tínhamos o que aqui no Brasil? Nós tínhamos as históricas. Quais eram as históricas? A presbiteriana, metodista, nós tínhamos a luterana, a cristã evangélica, né? Essas igrejas ligadas à reforma do século XVI. E tínhamos a Assembleia de Deus, que era pentecostal. Então, ou você era de uma histórica, ou você era pentecostal da Assembleia de Deus, porque era isso que tinha, né? O que aconteceu no início da década de 70? E final de 60 e início de 70? O movimento de renovação espiritual. Né? O movimento de renovação espiritual dividiu muito, né? Nasceu então a metodista wesleyana, a batista nacional, a presbiteriana renovada, a cristã presbiteriana. Tudo isso veio com o movimento de renovação espiritual. Mas antes, um pouquinho, em 60, como é que era ser jovem numa igreja histórica? A gente usava umas calças de tergal, né, gente? Deus me livre naquelas calças de tergal, Jesus Cristo. Aquilo esquentava demais. Mas precisava ser de tergal, porque era um senta-levanta tremendo. A gente, na reunião de jovens, era assim: levantai-vos, assentai-vos, levantai-vos, assentai-vos, levantai-vos, assentai-vos. Você acha que era igual hoje? De jeito nenhum. Para você ter uma ideia, o meu irmão era o presidente da mocidade da igreja, e em 1969 houve uma palestra sobre pílula anticoncepcional. Eu não pude assistir porque era proibido para menor de 18 anos. Um negócio que um menino hoje de 6, 7 anos de idade já sabe aí de cor e salteado. Né? Era fechado, gente. A igreja evangélica, ao invés de se levantar, denunciar a questão da ditadura, se levantou muito a favor, entendeu? Até hoje nós temos uns resíduos aí de famílias que mandam igreja, entendeu? Coronel de igreja, dono de igreja, tira pastor, põe pastor, esse negócio vem dessa época aí, entendeu? Ser jovem, você não podia se reunir, protestar, se você falasse mais alto, você é comunista. Entendeu? Negócio horroroso. Bem, música, como é que era a música? Música só tinha o santo instrumento, que era o piano. Diretamente do céu. Não, e o órgão é aquele de bater o pezinho assim. Veio direto do paraíso para nós. E a gente só cantava música traduzida, não é? E não podia nada. Aí, com o movimento de renovação espiritual, eu lembro que minha mãe foi para a renovação espiritual e eu fiquei na tradicional. Aí é que piorou. Porque se a turma da tradicional, os presbíteros, já estava com medo, aí que eles puxaram o freio de mão mesmo, para não perder o pouquinho de jovens que ainda tinha. Porque como é que era o mundo da juventude na década de 60? Movimento hippie, que era drogas, sexo e rock and roll, né? Jovem Guarda, Jimi Hendrix, Beatles, Creedence, Woodstock. Então lá fora a gente era bombardeado, o movimento das drogas chegando forte no Brasil, e dentro da igreja aquele levantai-vos, assentai-vos, levantai-vos, assentai-vos. E o freio de mão puxado, rapaz. Se a gente fosse orar mais um pouquinho, aí é que era perigoso, porque uma vez um presbítero me chamou e falou: por que vocês estão orando tanto assim? Então é assim, pode orar? Não, muito, só um pouquinho.
Posso respirar? Posso viver? Como é que é o negócio? Porque era uma, né? Então ficou aquele negócio. Eu tinha problemas seríssimos com a minha mãe, porque minha mãe entrou de cabeça nesse movimento de renovação, e aí é que o pau quebrou entre nós mesmo. Depois a gente ficou amigo e tudo direitinho. Porque tudo era pecado, gente. Eu queria jogar bola, mas bola era o ovo de Satanás. Lembra dessa? O ovo do diabo. Tem uma turma do Jurassic Park aí, vocês nunca ouviram esse negócio, não? Era. Outra, negócio de tudo que isso é do Baal. É futebol, vôlei Baal e basquete Baal. Tudo é do Baal. Não pode. E como é que você ia ser jovem e adolescente? Era horrível. Tudo era pecado. Minha mãe só queria que eu fizesse reunião de oração, e eu falei, não vou. E graças a Deus, gente, porque em 1940 chegou no Brasil a PEC, em 1950, na década de 50, chegou Palavra da Vida, MPC, mais tarde ABU, depois em meados de 60, Vencedores por Cristo, depois Grupo Elo, Grupo Logos, Jovens da Verdade. Aí, gente, essas missões foram de fato um alento para nós. Eu louvo a Deus pela existência da APEC, louvo a Deus pela existência da MPC, da ABU, da Palavra da Vida, dos Jovens da Verdade, de Vencedores por Cristo, porque era ali o nosso refúgio, nos acampamentos, nos congressos. Eu me lembro do congresso da ABU 76, né? O Geração 79, antes disso as temporadas de verão, né? As temporadas de verão nos acampamentos, coisa linda. Acampamento que eu me converti, eu aprendi a cantar. Satisfação é ter a Cristo, não a melhor. Prazer já visto, sou de Jesus e agora eu sinto. Eu falei, nossa, pode cantar essas músicas, não é pecado. Eu aprendi a cantar. Alegria é cantar, alegria é falar da salvação, salvação, salvação. Olha que maravilha. Era o nosso refúgio. Só que o que acontece, gente? A turma com freio de mão puxado, tudo era pecado. Nós compramos um pandeirinho, sabe aqueles pandeirinhos? A Sociedade de Senhoras da Igreja fez uma corrente de oração para tirar o pandeirinho da igreja. Eu acho que elas oraram muito, saiu o pandeirinho, o cara que tocou saiu também, até hoje está desviado. Saiu também. O que aconteceu? Violão não. Violão nasceu na Europa, passou no inferno e chegou no Brasil. Bateria nem pensar, meu amigo. Até hoje ainda tem gente que tem problema com essa coisa aí. Bateria nasceu no inferno, e passou na África, chegou no Brasil. Olha, uma vez um pastor falou assim, nós batemos palma lá na igreja, numa reunião de sábado à noite, o pastor chegou, me chamou, e eu tive que falar uma verdade com ele. Ele falou assim, isso aqui ontem estava parecendo um centro espírita. Eu falei, pastor, o senhor tem problema com o seu passado, hein, rapaz? O senhor ouve bater palma e lembra de centro espírita? Quando eu ouvo bater palma, eu lembro de festa de aniversário. Né? O senhor lembra de centro espírita? Que isso? Essa briga toda. Só que o seguinte, gente, nessa revolução toda com a ABU, com a MPC, com os Jovens da Verdade, com a Palavra da Vida, com a APEC, muitos se converteram e que são líderes na igreja até hoje, gente. Olha só, quem se converteu na década de 60 e 70, que é líder hoje, Ricardo Barbosa, Jeremias Pereira, Sérgio Leoto, Jaziel Botelho, Abraão Soares, Guilherme Kerr, Nelson Bomilca, essa turma todinha se converteu nesse mover todo aí, ó, e até hoje estamos aí, né? Graças a Deus por isso. E a gente começou a fazer força. Eu falei, não, peraí, gente. Não, peraí, não pode ser assim, não. Tem que ter espaço, porque a gente foi crescendo. Eu me lembro que eu fui eleito presbítero com 22 anos. E eu comprei briga demais. Eu era sempre voto vencido, mas eu brigava. Não, tem que abrir espaço para a juventude. Não pode ser assim. Gente, adolescente. Tinha espaço para adolescente? Não, a gente chamava adolescente de aborrecente. Hoje mudou, né? Ser adolescente hoje dá status, né? Fala aí, quem é mãe de menina? Quem é mãe de menina? Ah, como é que são as meninas? Eu tenho 3. Quando tem 14, a coisa mais linda do mundo. Tem noção, estou com 14. 14 é mais legal do que 15, sabe por quê? Porque está esperando 15. Agora, quando chega no 22, estou velha, acabada, estou destruída. Não é assim? Estou destruída. E se não arrumar numerado até 23, se não for crente mesmo, faz uma bobagem. Estou acabada, estou velha. Por quê, gente? O mundo se voltou para os
adolescentes. Pensa na MTV, pensa no shopping, no McDonald's, no Habib's, no Bob's, na Malhação. Todo mundo está voltado para esse grande nicho de mercado que sustenta e mantém o sistema que eu chamo de capitalista. Qual é a grande força de consumo do sistema capitalista? O adolescente. A Veja publicou. Sabe quanto custa criar uma menina da barriga até os 25 anos? Isso na classe média para baixo, que a média para alto é 450 mil reais. E um homem custa 350. Eu tenho 3 filhos, né, gente? Olha só. Eu estava com um patrimônio lá em casa de 1 milhão e 500, minha irmã. O cara chegou, porque a minha mais velha casou. O cara chegou, levou, não deixou nem 50 pro velho. Eu ainda paguei a festa, olha só. Não dá. Não dá, né, não dá, ué. Eu sou a favor do dote. Não? Porque, 50 nessa altura do campeonato dava uma ajudinha boa, minha irmã. Hein? Pois é. É difícil. Naquela época eram os aborrecentes. Hoje eu vim pregar nesse lugar aqui, aqui, Vale do Sol. Congresso de adolescentes presbiterianos. Tinha 2.200 adolescentes. Tinha adolescente aqui de 26 anos, 27, 25. Vou falar uma coisa que está acontecendo na sua igreja agora, sem conhecer a sua igreja. Vou acertar. Tem um grupo de adolescentes legal, e aí tem uma turma que já tem idade para passar para a juventude e não quer. Não é? Não quer. E, por favor, não obrigue. Pelo amor de Deus, que tem uns caras nó cego aí, gente, uns líderes, cabeça curta, fez 18, tem que ir para a juventude. A juventude está aquela droga. O menino tem os amigos tudo nos adolescentes. Não, ele está servindo exército, fez 18 anos, tem que passar para os jovens. Ele sai da igreja de raiva. Então, se o menino quiser ficar com 28 anos com os adolescentes, deixa ele, gente. O importante é ele estar com Cristo. Amém, gente? Amém. Atenção, alô. E se você é mamãe e tem um líder querendo fazer isso com seu filho, vai lá, fala com o pastor, briga. Não faz isso com meu filho, não. Deixa ele quietinho na igreja, gente, com a turminha dele, meu Deus do céu. E se eles quiserem chamar pré-adolescente com 30 anos, não tem problema. Qual o problema? Isso vai mudar o quê, gente? Muda nada. E a gente fica com essas bobagens, porque tem um departamento tal, nós somos a igreja departamentalizada, já viu? Tá doido, a gente criou um monstro, né, gente? Pode falar. A gente criou um monstro. A gente fica gastando mais tempo dando comida para o monstro do que fazendo a vontade de Deus. Porque tem que ter esses departamentos, junta 5, 6 pessoas, tem que ter vice-presidente, terceiro tesoureiro, de coisa nenhuma. Vamos, o fardo de Jesus é leve, gente. Espera aí, não tem esses negócios não, ok? Então a gente queria uma agenda para a juventude, um espaço para os jovens, para os adolescentes, e a gente começou a fazer força. Não, porque essa turma foi crescendo, né? Eu me converti com 16, mas aí fui eleito presbítero, então já podia sentar no conselho, que eu nunca fugi da briga também não. Bora, tal. Aí até que no início, gente, da década de 80, aconteceu um negócio muito legal nesse país. Né? E nós vamos fazer uma análise desse movimento. Deixa eu honrar uma pessoa aqui, esse rapaz aqui que já está com Jesus há 20 anos. Esse aqui é o Janires. Quem contar a história da juventude desse país, não falar desse moço aqui, não sabe nada de história evangélica, não sabe nada. Esse cara aqui, ele dividiu a história da juventude em 2 épocas, antes e depois dele. No início da década de 80, ele começou um grupo chamado Rebanhão. Né? E ele fez uma música que foi um boom, que era aquela: pega a guitarra e toca um rock para louvar Jesus. Nossa! E foi justo na época que apareceu aquela turma tocando disco ao contrário, lembra? Quanta perda de tempo, meu Jesus Cristo. Os caça-fantasma evangélicos. Aí tocava o disco ao contrário. E eu não entendia aquele negócio. Eu falei, gente, eu não estou dando conta nem da mensagem que vem assim. Como é que... A outra que... Eu não dou conta. Eu só tenho 2 neurônios. Né? É o tique e o teco. Essas coisas não pegam em mim, porque eu não consigo entender. Aí eles punham a radiola assim, a radiola, lembra? Escuta aí. Eu falei, não estou escutando nada. Não é verdade? E o Janires, gente, deu início a um movimento muito legal, que num primeiro momento eu achei que era assim, era tudo de bom.
eu cheguei a pensar assim, Senhor, agora descansa em paz o teu servo, porque meus olhos já viram, olha que coisa linda. Porque no início, no meados da década de 80, começou em São Paulo a chamada Terça Gospel, que depois se transformou no movimento gospel, liderado pela Igreja Renascer em Cristo. E no início eu achei que era tudo de bom. Finalmente a gente rompeu aquela barreira. Finalmente agora o jovem vai ter espaço. E muita coisa boa aconteceu. Vamos falar de coisas boas para depois falar das ruins? Vamos? Coisas boas que aconteceram com esse mover, né, esse movimento chamado gospel, começou ali em meados da década de 80. Primeiro, finalmente nós hoje temos liberdade para 99% das igrejas. Você tem lá uma bateria, você tem lá um teclado, você tem uma guitarra, você tem também o piano, não tem problema, você tem tudo, né? Percussão, graças a Deus por isso, foi uma conquista do movimento gospel. Segundo, autores, gente, nós temos autores nacionais belíssimos, maravilhosos. Outra conquista, os ritmos. Hoje nós temos samba, frevo, graças a Deus. Não tem mais aquele negócio que é só esse ritmo é de Jesus, outra, não tem nada disso. Outra coisa boa, finalmente tem um espaço, né, para a juventude. Os grupos de coreografia. Hoje, tudo que é canto aí, você vai ter um grupo de coreografia. Também foi uma conquista desse movimento. Muita luta, muita luta, muita luta, graças a Deus, né? Outra coisa boa, hoje nós temos obreiros, né, pastores de adolescentes. Não tinha isso, pastor para jovem, fruto desse mover. Só que, gente, eu acho que nós fizemos força demais, entendeu? E agora o que acontece? O pêndulo que estava lá, ele foi lá longe, rapaz. E eu estou aqui para dar minha mão ao palmatório e falar assim, gente, a turma foi longe demais. Agora eu não quero voltar cá não, viu? Eu quero que nós cheguemos no equilíbrio. Porque no equilíbrio, no meio é que está a virtude, né? E, para mim, gente, esse movimento, ele cometeu um crime, assim. Quando eu me apercebi, quando eu acordei disso, assim, levou uns 10 anos para eu acordar o que estava acontecendo. E aí, quando eu acordei, a gente já tinha ido longe demais. Sabe qual foi o crime que nós cometemos, que esse movimento cometeu contra a juventude desse país? Por isso que eu perguntei, quem tem filho de 30 anos para baixo, nasceu e cresceu debaixo dessa influência? Qual foi o maior de todos os crimes? A Bíblia foi tirada do centro. E nós temos uma geração hoje sem Bíblia. Uma geração que vive debaixo da ditadura do louvor comercial. E aí, meu irmão, agora para nós fazer a roda girar de novo, vai levar uns 15 a 20 anos, se começar agora, né? Porque o que acontece? Primeiro que é uma geração sem Bíblia. É a geração da música, a geração do louvor, né? O que nós, os pastores, fizemos, os líderes? Nós pegamos o microfone e entregamos nas mãos de quem? Quem é que fica mais tempo hoje na sua igreja com o microfone na mão? Fala aí. A turma do louvor. Por quê? Porque tem esse negócio, que tem que ser 1 hora e meia. Não é? E outra coisa, nessa 1h30, você canta o quê? Umas 4 músicas, porque o resto é o cara falando lá da frente. É ou não é? Ele quer fazer uma pregação entre cada música. E essas pregações, baseadas não na palavra, mas na música que vai cantar. Muitas das quais completamente fora, sem nenhum fundamento bíblico. Outras são mantras. Eu participei de uma dessas, meu irmão, fui pregar num lugar que eu cheguei um pouquinho atrasado, o cara estava cantando a mesma frase há 20 minutos. Eu fiquei mais 50 esperando ele acabar. Ele cantou mais 50, total de 1h10, a mesma letra. E depois passou a palavra para mim, né? E outra coisa, as letras da década de 70 eram letras substância, cantatas de salmos, cantatas de atos. Hoje as letras tratam Jesus quase que como um namoradinho, já viu isso? É negócio de sentar no colo, sentir o calor, enrolar nos cabelos, rodar no ar nos seus braços. Você frita, não dá nem uma colherzinha de gordura, irmã. Você frita assim, o que sobrou aí? Não sobrou nada. Não temos uma música, por exemplo, para cantar para o não crente. Nós não temos música para cantar para o não crente, como era na década de 70, não temos. Década de 70 você tinha música para cantar para não crente, que falava da salvação, que falava sobre a necessidade de arrependimento, de se entregar a Jesus, do pecado, do céu, do porvir, da vida eterna. Hoje nós não temos música mais para cantar para não crente. Você vai fazer uma reunião evangelística, você escolhe, aí você vai. Você está cantando quem? Guilherme Kerr,
da década de 70, Nelson Bomilca, João Alexandre. Você não acha. Não é? Por exemplo, aquela música do João Brasil Olha para Cima. Olha que música para cantar para o povo. Né? Brasil olha para cima, volta para Deus. Pá. Nós não temos esse tipo de música. As músicas todas é aquele negócio de abraçar Jesus, quero me apaixonar. Como é que é o negócio? Tem uma... essas baboseiras todas tem por aí. Entendeu? E outra coisa. Esses que estavam com o microfone na mão, eles não estavam preparados do ponto de vista teológico, emocional, nem psicológico, porque a fama e o sucesso fez mal para a cabeça desse povo. Em 1998, eu estava numa reunião e chegaram para mim e falaram assim: Marcelo, tem um rapaz aí que está pedindo uma oportunidade para cantar uma música, em 98. Eu falei, tudo bem, ele cantou 2 músicas. Em 5 anos, esse rapaz estourou na mídia. Não vou citar o nome dele, porque ele abençoa a gente até hoje aí. Músicas dele realmente são interessantes e bonitas. 5 anos depois, eu encontrei com ele num voo de uma cidade X para uma cidade Y. E eu falei, rapaz, e aí, vamos lá em Belo Horizonte para cantar? Ele falou, bom, pastor, agora é caro. Agora é caro. 5 anos atrás, pede uma oportunidade. Agora é caro. E eu falei, quanto que é o caro? Vamos ver. Né? Às vezes eu aguento, né? É 15 mil por vez. Se depender de mim, vai morrer de fome, com a boca aberta. Assim. Né? Por quê, gente? E tem gente que paga. Sabe por que paga? Porque outro dia eu estava conversando com uma menina que me convidou para um congresso. Pastor, o senhor pode vir aqui? Congresso presbiteriano, vamos falar da minha denominação, né? Posso? Então, eu perguntei, quem você convidou para a música? Eu falei, pastor, que bênção, convidei o fulano, esse mesmo fulano. E, olha, pastor, ele cobrou 30 mil, mas graças a Deus ele abaixou para 20 mil. Eu falei, que bom, não é? Então, filha, ele vai cantar 2 vezes, é 10 mil por vez, né? Então tá bom. Eu quero 45 mil para pregar aí, tá? Que isso, pastor? 45 mil, que isso? Eu falei, não, aí você está pagando 10 mil para ele por vez, eu vou pregar 5 vezes, ainda estou dando desconto de 10%. Aí eu falei, não, filho, eu estou brincando com você, eu não quero nada não quero nem passar na porta. Mas por quê, pastor? Eu falei, olha o que você está fazendo com o evangelho. Olha o que você está fazendo. O cara não fica onde nós vamos ficar, porque ele tem que ficar no hotel 5 estrelas, não é? O cara não vai assistir o culto, ele só vai chegar na hora do show, não é? Eu falei assim, e por que você está convidando ele? Pastor, porque senão ninguém vem. Eu falei, então não faz congresso, caramba. Coloca assim, vem... não vai ter congresso porque a turma precisa da gente tirar 20 mil reais para pagar um cara para vir no congresso. Então não faz congresso. Mas enquanto nós alimentarmos essa máquina, gente, isso não para. Enquanto tiver gente, porque eu também não sou a favor do outro extremo, não. Né? O outro extremo é o seguinte, é o cara que te leva para pregar, igual um cara fez comigo, ele me pôs para me pregar 16 vezes em 4 dias. Sabe aquele negócio que ele não consegue pregar e quer que você prega tudo para ele? Festa de aniversário, enterro. Me pôs para pregar 4 vezes por dia, em 16 pregações em 4 dias. Depois chega e fala assim, Deus te abençoe, viu, irmão? Me ajuda ao menos, paga minha passagem aí. Eu fiquei fora de casa 4 dias, pregando aqui, você não quer nem ir. Né? Então a gente fica num extremo e no outro, num extremo e no outro. Bem, o que nós estamos vivendo então? Nós estamos vivendo uma geração sem Bíblia. O que nós podemos fazer? Nós temos que, com criatividade, é isso que eu quero falar agora, trazer a Bíblia de volta para o centro. Não há outra saída, gente. Não adianta eu dourar a pílula aqui, entendeu? Se nós não trabalharmos nesse sentido, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir de quê? Da palavra. Então nós temos que trazer de novo a palavra. Agora, a situação é trágica. Eu vou falar para você por quê. Nós temos uma pesquisa. Sabe quantos % dos obreiros hoje, chamados de tempo integral, trabalham prioritariamente com jovens e adolescentes? Apenas 15%. De 10% a 15%. A esmagadora maioria trabalha prioritariamente com adultos acima de 25 anos. Então o versículo já mudou, é assim, obreiro para trabalhar com jovens e adolescentes. Quem o achará? O seu valor excede ao de muitas joias, porque não tem. A seara é grande e os trabalhadores são poucos, certo? É ou não é? Palavras de Jesus? Sim ou não?
Lucas 10:2. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Gente, se no geral já falta obreiro, quanto mais para trabalhar com pessoas de 25 anos para baixo. E em especial com os adolescentes e os pré-adolescentes. Você sabe que existe mais obreiro para trabalhar com criança do que com adolescente, né? Pode ver, na sua igreja tem um trabalho maravilhoso para criança. Chega na adolescência, ele cai no vazio, porque não tem. Não tem. É ou não é? São dois grupos que são, assim, esse grupo que são os adolescentes, porque você vai bem, até o pré-adolescente, ele vai. Quando chega ele 13, 14, já difícil arranjar uma atividade, não tem obreiro para tomar conta, ninguém gosta e tal. Parece que criança é bonitinha, engraçadinha, a resposta dela é maior, né, melhor. Chega para os adolescentes, não tem. E o outro são os solteiros adultos, que também não tem ninguém para trabalhar, porque a igreja é estruturada para trabalhar assim: criança, jovem, casais. E como está aumentando muito o número dos sós, que são os divorciados, os viúvos e os solteiros adultos, a igreja está perdidinha, porque não sabe o que faz, né? O que faz com essa moçada que não casa? Ele vai ficar na juventude? Vai ficar na sociedade de senhoras? Né? Mas vamos falar dos adolescentes. Então não tem obreiro. Não tem. Os seminários, gente. Os seminários, e isso é muito sério que eu vou falar aqui, não sei se você cursou um seminário. Nós temos uma pesquisa nos seminários, minha irmã. Nenhum deles que nós pesquisamos, seja eles denominacionais, indenominacionais, interdenominacionais, nenhum dos seminários prepara o jovem adolescente, que o menino vai para o seminário com 18 anos, às vezes, né? Se forma com 22, com 23. Nenhum desses que nós pesquisamos tem na sua grade curricular matérias que preparem o jovem seminarista para trabalhar com outro jovem. Então o menino é joia, o menino trabalha legal, o menino lá na igreja, aí vai para o seminário. Quando ele volta do seminário, depois de 4, 5 anos, ele tem uma roupa para agradar quem? O adulto, gente. O jeito de falar dele é para agradar quem? Um adulto. A postura dele é para agradar quem? O adulto. E eu estava falando isso numa reunião com 50 pastores, e um pastor falou assim: mas tem que priorizar o adulto mesmo, porque o adolescente não vai pagar o meu salário no final do mês. Alô? Porque adolescente não tem grana, né? Então, gente, os seminários hoje, eles formam obreiros para trabalhar com adultos. Não há obreiros para trabalhar com jovens. Então, nós temos que agarrar no segundo ponto mesmo: rogai, pois, ao Senhor da seara. E nós temos que ser resposta à nossa própria oração, dizendo: Senhor, eu vou. Eu recebo muitas críticas e tal, nem todo mundo gosta de mim, claro, né? Porque eu fiz um compromisso com a juventude. Então eu falei assim: se alguém vai ficar triste comigo, vai ser o mais velho, certo? Embora eu sou pastor de igreja, as velhinhas da minha igreja gostam muito de mim, eu sento no colo delas, faço cafuné, canto os hinos antigos, tudo. Mas a prioridade minha é o adolescente e ao jovem. Porque eu resolvi que eu ia vestir uma roupa, umas camisas discretas, assim, né? Por causa do jovem, eu até lembrei de uma igreja que eu fui pregar com uma camisa dessa, e a irmã me procurou depois do culto, falou assim: pastor, quando o senhor subiu lá para pregar com essa camisa, eu falei: daí não vai sair nada. Mas eu estava enganada, Deus me abençoou. Eu falei: que bom, né, minha irmã? Camisa não prega, né? Nós temos que ser resposta à nossa própria oração e falar: Senhor, conta comigo, eu vou. Eu mesmo é que vou. Porque, gente, o nosso inimigo não está brincando, não. Sabe o que ele quer fazer com seu filho? Ele quer simplesmente matar, roubar e destruir. E a gente ainda tem uma igreja mais preocupada com adulto. A igreja é de todo mundo, gente, mas prioritariamente tem que ser daqueles que estão mais expostos. Quem é que está mais exposto hoje? O adulto ou o adolescente? O adolescente. O ataque maior é para quem? Para o adolescente.
Então eu tenho falado isso com líderes de seminários, seja, inclui aí umas matérias aí para preparar os jovens seminaristas para trabalhar com outros jovens. A gente fica fazendo esses treinamentos aí, ó, para ajudar os líderes, porque se você quer buscar hoje uma formação específica para trabalhar com juventude, você não acha. Seminário nenhum dá isso. E aí o jovem seminarista chega com 23 anos formado numa igreja e não quer trabalhar, quer fazer meu mestrado, não quer trabalhar com jovens, porque dá trabalho, não é verdade? Trabalhar com adolescente, né? Adolescente é barulhento, é irrequieto, você tem que dormir lá no acampamento com ele, você tem que ficar acordado até tarde. É assim. A vida de quem trabalha com adolescente é assim. Não tem sossego, não é? E aí nós precisamos de lançar a mão da criatividade. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre criatividade. Eu vou pegar aqui esse exemplo. A teoria básica da comunicação é a seguinte: para haver comunicação, você tem que ter um emissor, um receptor, um veículo e uma mensagem, tá certo? A base da teoria da comunicação é essa. Então, essa bolsa aqui vai ser chamada de método. Como é que chama isso aqui, gente? Método. Toda mensagem precisa de um método, tá? Muito bem. Isso aqui é a mensagem. Ela é santa, gente? Ela é santa? Ela é imutável? Claro que é. Ela é imutável, ninguém pode mexer na mensagem, tá certo? Mas como ela precisa de um método, a gente coloca aqui e oferece para a juventude, para os adolescentes. Se ele rejeitar o método, ele vai estar rejeitando o quê? A mensagem. E nós que somos lindos, inteligentes e maravilhosos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos desprezar esse método, né? E vamos buscar outro método. Porque não existe método santo, existe mensagem santa. Paulo falou: fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para que através de todos os métodos, de todos os meios, de todas as maneiras, conseguir salvar alguns. O grande problema nosso é que nós temos, ao longo dos nossos anos, desenvolvido também os santos métodos. Nós temos os santos horários. Já viu isso? Tem horário santo, gente? Não. Eu era pastor de uma igreja que eu quis mudar o horário da escola dominical. Não. Por quê? Porque tem 40 anos, entendeu? 40. Que nós reunimos às 9 horas da manhã. Gente, em 1910, o Brasil era 5% urbano e 95% rural. Sabe o que é ser rural? É assim: eu moro aqui e o meu vizinho mora a 3 quilômetros. Não é cidade interior, não, é roça. Em 1950, o Brasil era 50% rural e 50% urbano. E em 2000, o Brasil era 15% rural e 85% urbano. E hoje já é diferente, né? Já não é mais 15%, é menos ainda, né? Ou seja, pastor Ricardo Agreste é que gosta de falar que nós vivemos hoje num Brasil urbano com uma igreja rural. Uma igreja que ainda tem 2, 3 reuniões no domingo, onde o membro mora a 30 quilômetros de distância. E ele tem que se deslocar uma vez para ir na escola dominical e voltar para cá. E ele vai lá de novo para o ensaio do coro e volta para cá. E depois ele vai lá e volta para cá. Você imagina isso? Esse negócio de domingo, 9 horas da manhã, funcionava naquela cidadezinha da minha sogra, no interior de Minas, que ela escutava o prelúdio do órgão, aqueles alto-falantes que tinha na topo da igreja, assim, ó. Aí ela saía e gastava 1 minuto para chegar na igreja. Hoje você tem engarrafamento, você tem custo alto de transporte, gasolina, os cambal. E a gente ainda continua nas grandes cidades a fazer isso. Por quê? Porque tem um horário santo. Qual é o melhor horário para estudar a Bíblia? Qualquer um, gente. Uma pessoa pode estudar a Bíblia 3 horas da manhã, 5 da tarde, 6, qualquer um. O que é santo, gente, é a mensagem. A mensagem é santa. O método não é. Todo método é válido, desde que não caia em contradição com a palavra de Deus. E eu usei um exemplo sobre criatividade, que é aqueles 4 homens que levaram o paralítico para Jesus. Lembra da ideia, da cena? Né? Lá vão os 4 homens, pá. Chega, eles tinham um grande obstáculo. Qual era o obstáculo? Se fosse lá no Nordeste, falaria que tinha gente. Aqui em Minas, São Paulo, a gente fala que tinha gente. E eles poderiam ter desistido no meio do caminho, não? Falar do senhor paralítico, gente boa, olha lá, ó, vai dar não. Falou, ó, tentamos, tchau. Mas eu gosto desses 4 homens porque eles foram
fiéis até o fim no cumprimento da missão. E a missão desses 4 homens é a mesma missão minha e sua, de levar os necessitados, os paralíticos, os adolescentes perdidos aos pés de Jesus. Agora, você há de convir comigo que esse negócio de quebrar o telhado e descer o cara onde Jesus estava foi um negócio criativo pra caramba, não foi? Foi ou não foi? Bom, vamos imaginar a cena. Quem aqui convive com um sonhador? Patrão, professor, pai, mãe, irmão, pastor, um sonhador. Quem convive com um sonhador? Com um sonhador. Como é que é o sonhador? O sonhador é o seguinte, ele acorda... Tive uma ideia. 9 horas da manhã, fala assim... Tive uma ideia, menina. Vou falar na câmera. Tive uma ideia. 12:00. 2 horas da tarde, tive outra ideia. 6 horas da tarde, falei, nossa, eu estou com uma ideia aqui, menina. E se você dorme no mesmo quarto que ele, você está perdido. Porque 11 horas da noite, estou com uma ideia. Aí você pega 200 ideias que ele teve. 198 você joga fora. Mais 2 muda o mundo, gente. Olha o cara aí, ó, que inventou a lâmpada, o que inventou o avião. Sonhador, tudo sonhador. Tudo começa com um sonho. Isso. O Desperta Débora começou com um sonho. Gente, se a gente tirar o sonhador do mundo, o mundo acaba em 6 meses. A turma que joga para o empate, você conhece a turma que joga para o empate? Não ganhei-me, nem perdei-me, empatei-me, nem joguei-me. Essa turma não vai para frente, isso não resolve nada. Mas o sonhador, gente, é o que. Mas só que o sonhador incomoda, né? Incomoda aqueles que mal conseguem dormir. Quanto mais sonhar. Se você convive com um sonhador, você fica tudo incomodado. Porque o cara. A gente tem medo do novo, não tem? Mudou de emprego, medinho. Mudou de cidade, medão. A gente tem medo do novo, não tem, gente? Tá bom. Aí o cara tá lá, um dos 4. Tive uma ideia. Agora você imagina o paralítico assim, gente, o que vocês vão fazer comigo? Eu quero que Jesus só me cure, não é ressuscite não, meu. E eu imagino o cara que teve a ideia, paralítico, o negócio é o seguinte, cara, cuida só da cabeça, porque o resto do corpo você não vai sentir nada mesmo. E outra, se você morrer, meu amigo, Jesus já ressuscita, ó, bacana, não é não? Já zeradaço, não é não? Qual foi a ideia? Vamos subir com o cara. E alguém fala assim, apressadinhos, não podia esperar a reunião terminar? Não, porque a missão era urgente, aleluia. E a nossa missão também é urgente. Hoje, só no Distrito Federal, gente, a cada 3 dias um jovem se suicida. No Amapá, a cada 7 dias, 8 jovens se suicidam. A cada 10 segundos, uma adolescente fica grávida no mundo. Quantidade de adolescentes alcoólatras. A nossa missão é urgente, nós não podemos ficar esperando. Os métodos convencionais não se mostraram adequados. Quais eram os métodos convencionais? Assim, métodos tradicionais. Método da licença. Dá licencinha, tem um paralelo, dá licença. Não funcionou. Método bilhetim para Jesus. Prezado Jesus, só pode parar a reunião para fazer uma oração aqui? Também não funcionou. Então alguém teve que ter uma ideia. Nós vamos quebrar o telhado, nós vamos descer o cara. Agora, gente, essa criatividade aqui, eu escrevo aí, ela foi algo assim que demonstrou força de vontade, garra, criatividade. E eu falo aqui que especialmente no que se refere ao evangelismo de crianças, adolescentes e jovens, a igreja não enfrenta a multidão porque teme a opinião pública. Porque subir no telhado, gente, quem sobe no telhado se expõe. E nós morremos de medo, sabe de quê? Da opinião pública evangélica. Você conhece a Rádio Corredor? A Rádio Corredor, ela entra no ar sempre nas igrejas depois dos cultos. É aquele negócio, você viu? Escuta, Rádio Corredor. Você viu aquela música, o pastor? Rádio Corredor, sempre, em todas as igrejas ela entra no ar. Acabou o culto, começa a Rádio Corredor. Você viu só? Você viu como é que ela veio vestido hoje? Você viu como é que né?
Imagina a opinião pública, os 4 homens lá tentando levar o paralítico. E a turma aqui assim, querendo aparecer. Vou pedir uma reunião do conselho da igreja. E quebraram o telhado do homem, gente. Então, você quer ser bem-sucedido, sim ou não? Você tem que ter coragem para subir no telhado, por amor às crianças, aos adolescentes, aos jovens desse país. Ninguém faz ministério, gente, sem se expor, sem subir no telhado, sem dar a cara para bater. Mesmo que o diabo diga não, o inferno diga não, a igreja diga não, você tem que subir no telhado, entendeu? Porque mais importante é o que Deus pensa. Tanto é verdade que quando que o paralítico desceu lá, e eu falo que a criatividade recebeu a aprovação de Jesus, porque Jesus não olhou nem para o paralítico e nem para o telhado quebrado. Ele olhou para o coração daqueles 4 homens, porque o texto diz, vendo-lhes a fé. É como se Jesus estivesse batendo palma assim, falando, papai gostou, papai gostou, gostei. Por causa da fé de vocês, olha aí, filho, os teus pecados estão perdoados. Então suba no telhado, seja corajoso, seja corajosa, minha irmã, use da sua criatividade, não é? Nós somos um povo muito criativo brasileiro, graças a Deus por isso. Use a sua criatividade para alcançar os jovens e os adolescentes. Gente, eu estou bem comportado aqui. Se você vê o que eu faço mágica, truque, eu visto de palhaço. Oi? Né? Eu visto de palhaço. Aí, pessoal, que isso, mas por que você não fica mais comportado, não pega uma igreja? Sabe por quê? Porque eu não posso ser desobediente à visão celestial. Foi isso que Deus me chamou para fazer. E eu vou tentar ser fiel até o fim. Porque não existe método santo, existe mensagem santa. E toda vez que eu ouço a notícia de um adolescente que se suicidou, de um menino que morreu de overdose, eu penso, por que a gente não chegou 5 minutos antes? Por que nós não chegamos 5 minutos antes para falar que Deus tem coisa melhor? Não é verdade? São ovelhas sem pastor. Sabe lá na sua cidade, aquele posto de gasolina que fica lotado de menino lá, com um som alto, bebendo cerveja, lembra? Toda cidade tem, não tem? Um posto de gasolina. E que você fica morrendo de raiva, porque depois do culto de domingo você tem que dar a volta noutra rua para não passar ali, que o trânsito está engarrafado, você fica, também esses jovens de hoje, você vai parar com isso. Você vai parar. Você vai olhar e dizer, são ovelhas sem pastor. São ovelhas sem pastor. E, gente, a primeira coisa que nós aprendemos na parábola da ovelha perdida é que a ovelha perdida estava perdida. Ovelha perdida está perdida, gente. Não adianta você ficar enfeitando a igreja e falar, venham ovelhas. Ela está perdida, eu sei que tem que ir lá. Eu saí, outro dia eu levei 25 jovens bobreiros da Mostade para Cristo para uma festa chamada Cowboy Forever, lá em Uberlândia. Tinha uns 30 mil jovens. E eu falei, gente, o negócio é o seguinte, nós somos Mocidade para Cristo, então nós não podemos desaprender a evangelizar pessoalmente. E aquele evangelismo na tora, não tinha teatro, tinha música, tinha nada. Sabe aquele evangelismo na tora, sem teatrinho? É assim, vamos lá. Nos dividimos em duplas, e eu fiquei com uma menina de 18 anos, que é obreira, e cada um ficou... Nós temos meia hora para cumprir a missão. Desembarcamos lá, nós estávamos no acampamento, gente, tinha uns 30 mil dentro e uns 20 mil fora. Aquela moçada, aquele negócio... Eu falei, Deus vai levar a gente na pessoa certa. Era meia-noite, anda para cá, anda para lá, não acha a pessoa certa. De repente eu vi 3 meninas assim, cheguei. Uma era crente, outra desviada, outra católica. Falei assim, então, beleza e tal, Deus ama vocês. Aí a menina desviada baixou a cabeça e falou assim, não é possível. Não é possível que no meio de tanta gente, Deus vai me achar aqui. E aí ela abriu, né? Quando ela abriu, eu entrei. Bufo. Falei, pois é, só aqui, Deus te ama. Eu saí lá do acampamento para vir falar com você, para te achar aqui. Olha o tanto que Deus se importa com você, pá. Ela falou, não preciso falar mais não, Deus, estou voltando. Não é possível, depois no meio de tanta gente, o senhor vai me achar aqui? Então, gente, nós temos que ir onde a juventude está, onde os adolescentes estão, não é? Subir nos telhados. Mas é perigoso. Perigoso, gente, perigoso nada. Eu vou falar para vocês o que as Déboras, as guerreiras de Manaus fizeram. Olha essa história. Eu estava num congresso lá em Manaus e tinha 2.000 pessoas no culto de encerramento e eu vi 40 mães vestidas com uniforme militar. 40 mães com uniforme militar.
Aí eu falei, o que é isso? Eu falei, nós vimos dar um testemunho. Lá fala testemunho, aqui é testemunho, né? Testemunho. E eu, qual é o testemunho? Então a líder lá pegou o microfone e falou, olha, nós somos do bairro mais pobre, o bairro mais violento da cidade de Manaus. Lá no nosso bairro, a cada semana, um adolescente é assassinado, ou era assassinado pelo tráfico. E nós somos Déboras, mães de oração, nós não vamos deixar isso acontecer. Elas ficaram indignadas. Eu acho que nós perdemos isso, hein, a igreja evangélica. Lembra quando Paulo e Silas viram a menina lá em Atos 16? Possessa de um espírito adivinhador, diz o texto que Paulo ficou indignado. Nós perdemos essa capacidade de indignar, né, minha irmã? E as mães ficaram indignadas. Eu queria ver assim milhares de mães indignadas. 30 mil mães ajoelhadas em frente ao Congresso Nacional, indignadas. Falei, isso não pode continuar assim. E essas mães lá de Manaus, não vai continuar. E elas falaram assim, nós somos soldados de Jesus, vamos comprar farda. Aí você tem que imaginar uma senhorinha de 80 anos, outra de 70, tudo de fardinha. Farda camuflada, saia, blusa, gorro, bandeira na frente com o nosso lema. É mães de joelhos, filhos de pé. Eis sustância. Porque o problema é o seguinte, minha irmã, eu sou presbiteriano, então meu DNA é presbiteriano, mas a minha veia aorta é pentecostal por causa da minha avó. Então, dá umas confusão de vez em quando, entendeu? Aí, sabe o que elas falaram? Nós não temos fuzil nem metralhadora, nós temos 4 armas. Quais são as 4 armas de todo crente? Bíblia, oração, jejum e cânticos. E elas falaram, agora nós vamos. Que hora que os meninos estão morrendo? 1h da manhã, gente, na madrugada, daquele bairro dominado pelos traficantes. Elas entram em forma, bandeira na frente, e elas saem marchando, gente, pelas ruas do bairro. E marcha igual com o exército. E fala, Deus muda a história, Deus, desse bairro. Você fala assim, mas é perigoso. Perigoso para quem? Para o traficante, né? Deus muda a história. Manda o arcanjo Miguel com a espada desembainhada. Aí, ó a Assembleia de Deus. Manda, Jesus. E aí, minha irmã, tem 3 anos que elas fazem isso. Morria um jovem por semana. Quantos jovens você acha que morre agora? Nenhum mais morreu. Nenhum mais morreu. Agora, vamos imaginar assim, no mundo espiritual, o que acontece? Vamos imaginar? Não é pecado, não. Se for, o pastor Russo, ele conserta para nós, mas não é pecado, não. A Bíblia diz que tem uma taça onde Jesus vai recolhendo as orações dos santos, né? E eu imagino aquelas mulheres marchando lá, muda, Senhor, a história, dá ordem aos teus anjos, Senhor, fala versículo, e canta, e todo mundo em jejum. Aí elas vão mandando os torpedos para a taça. Aí a taça fica cheia. Aí eu imagino o Senhor chamando o arcanjo Miguel. Eu gosto muito do arcanjo Miguel. Miguel, vem aqui. Prepara o bope. É o batalhão de operações espirituais. Prepara o bope. Sim, senhor. Só quero anjo bom, esses anjos valentes. Qual que é a missão, senhor? Cerca o bairro. A missão do inimigo você já sabe. Sim, senhor. Matar, roubar e destruir. Pois é, não quer que nenhum menino morra mais. Sim, senhor. Aí lá vem o Miguel. 1h da manhã o bairro está todo cercado. Aleluia. Eu fico emocionado demais. E aí vem o inimigo para matar, roubar e destruir. E quando eles chegam, eu fico imaginando o Miguel lá, assim, aqui não, gente boa. Ó, pede para sair. Seu fanfarrão. Pede para sair. Mas por quê? Porque tem oração na taça, aleluia. E ninguém morre mais aqui. Agora, essas mulheres aí lá, 1h da manhã, é um negócio muito doido, né, gente? Não é subir no telhado? Pois é. Já pensou se nós tivéssemos um exército de mães para marchar nesse Brasil? Nós estamos com um projeto arrojado aí, gente, de colocar 1000 mães ajoelhadas na passeata gay de São Paulo. Colocar 500 mães ajoelhadas aqui assim. Ó, imagina a cena. Escrito aqui, mães de joelho, filhos de pé. Mais 500 assim. E deixa a Rede Globo chegar. O que está fazendo aí? Mães de joelho, filhos de pé. Ah, pensou? Eu falei isso
numa reunião, uma mulher que tinha 7 pontos de safena falou: pastor, eu vou ficar ajoelhada até meu joelho sair sangue. Eu gosto dessas donas valentes assim, essa é valente. E para terminar, gente, sobre a criatividade, eu queria dizer o seguinte: a criatividade, ela deve priorizar pessoas e não coisas. Deixa eu dar um toque em vocês num negócio que está acontecendo na igreja que está me entristecendo demais. Eles tiveram que fazer uma conta simples. Qual que era a conta? Entre um telhado quebrado e um paralítico curado, nós vamos quebrar o telhado, certo? Mas é assim que nós estamos fazendo a conta? Paulo fala: não vos conformeis com a maneira de pensar deste século. Gente, nós estamos muito influenciados pelo capitalismo. O que o capitalismo ensina? O capitalismo ensina a amar as coisas e usar as pessoas para conseguir mais coisas. E o que o cristianismo ensina? A amar as pessoas e usar as coisas para abençoar pessoas. Vamos quebrar o telhado por amor ao paralítico? Não. Nesse telhado ninguém põe a mão. Esse telhado foi construído na época do reverendo Batatinha, quando nasce esparrama pelo chão. Mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. Não pode mexer nesse telhado. Mas é por causa do paralítico. Os paralíticos sempre os tendes convosco. Não é assim, gente? Onde é que está o nosso coração? Onde estiver o nosso tesouro, aí vai estar o nosso coração. Onde está o coração da sua igreja? Eu era pastor de uma igreja que nós tínhamos que emprestar a igreja para a prefeitura, colocar uns meninos de rua lá na época do frio. Gente, era uma parceria, polícia militar, igreja e prefeitura. A gente dava as salas de escola dominical e a prefeitura dava comida, etc. Para os meninos morrer de frio na rua. Era 3 meses o projeto. Quantos dias você acha que eu aguentei? 15. Pressão. Absurdo, vai sujar a parede. O que a gente faz com a parede suja? Limpa. E se sujar de novo? Limpa. E se sujar de novo? Limpa de novo e compra a tinta no depósito de material de construção do irmão da igreja, que ele ainda vai ser abençoado. Presta atenção, gente. Nosso coração não pode estar nos telhados, nem nas paredes. Porque quando o Senhor vier buscar a sua igreja, os telhados vão ficar, mas os paralíticos salvos, tocados, abençoados, transformados pelo poder de Jesus, estes vão subir, gente. E nós estamos vivendo um tempo onde nós achamos que vamos ter essas coisas para sempre. Eu gosto de filosofia de para-choque caminhão. Tem uma que fala assim: caminhão de mudança não segue enterro. Segue enterro, caminhão de mudança lá na sua cidade. Morreu o cara, aí vai o caminhão com as coisas, o DVD. Vai, assim, gente? Não! No velório a turma já está brigando, o DVD é meu, a televisão é minha, entendeu? Não coloque o seu coração nessas coisas. Tinha uma senhora muito rica que ia na igreja de vez em quando. E um dia ela foi precisando de uma palavra para o coração dela, sabe assim? E aí, naquele dia, o pastor, não sabia que ela ia nem nada, resolveu pregar sobre dízimos e ofertas. E ela achou que aquela mensagem era encomendada. Ela ficou nervosa. E foi falar alto com o pastor na porta da igreja. Essas donas sem educação, né? Pois é, pastor, custo vir nessa igreja. E hoje eu vim aqui procurando uma mensagem para o meu coração. O senhor pregou para a minha bolsa. Mas o pastor é mineirinho, sabe? O pastor falou: não, só está enganada. Eu preguei, foi para o seu coração mesmo. É para o seu coração estar dentro da bolsa, né? Onde está o seu coração, gente? Se necessário for, a gente quebra o telhado. Porque o telhado quebrado a gente vai consertar. Não é verdade? Não é para ficar tomando chuva não que o telhado quebrou. Conserta. Aí se quebrar de novo, conserta de novo. Mas não podemos colocar o coração nessas coisas, não é verdade? Né? Quantas igrejas estão brigando com o adolescente aí, porque o adolescente quebrou uma cadeira, porque quebrou a mesa de ping-pong, porque, meu Deus, quantos meninos são postos para fora da igreja, porque fizeram uma coisa que não devia, sujaram a parede, não sei o que, a gente anda aí e fica ouvindo essas notícias. Vamos colocar o nosso coração, onde está o coração do Senhor? E aonde está o coração do Senhor? Nas pessoas pelas quais Ele morreu. Não vos conformeis com este século, com a maneira de pensar desse mundo.
E finalmente, até para usar, porque já que ele está aqui, eu vou usar uma palavra que ele deu. Eu usei em todos, não vou usar agora que ele está presente, né? Viu, pastor? Em todos os seminários que eu dei até agora, eu falei que eu aprendi uma coisa com o senhor. Que eu falo que criatividade é sinônimo de cansaço. E foi da boca do senhor que eu aprendi que não existe ministério sem sacrifício. O senhor falou isso numa pregação e eu guardei isso. Não existe ministério sem sacrifício. Você acha que deu trabalho subir com aquele homem lá no telhado, gente? Foi cansativo, gente? Descobriu o lugar certinho? Pá. Agora, nós somos uma geração hambúrguer e Coca-Cola, né? Nós somos a geração cansada. A gente fica, ai meu Deus. A gente não sabe o que é sofrer por amor a Cristo. Sofrer por amor a Cristo é quando o culto demora. Ai meu Deus, esse culto está demorando. Ai meu Deus, que sofrimento. Ai, esse culto não acaba. Não existe ministério sem sacrifício, gente. Você quer ser bem-sucedido? Saiba que você tem um preço a pagar. É cansativo, é difícil. Não é fácil descer com um paralítico, subir com um paralítico. Dá trabalho. Não é fácil dormir nos acampamentos, cuidar dos adolescentes, correr atrás dessa turma. Mas é maravilhoso, porque aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo seus feixes. Eu vou terminar com uma história que aconteceu. Em 1995, eu recebi uma turma de uma cidade no acampamento. A gente tem um acampamento lá que a gente recebe o pessoal, faz a temporada de verão. E eu não sabia que essa turma veio para detonar o acampamento. Tudo adolescente, tudo gente boa, fui de presbítero e diácono. O apelido deles era Pavilhão 9 e a Galera do Mal. No primeiro dia, eles quebraram as lâmpadas, tudo. Eles levaram uísque, bomba, cerveja. Eles foram para destruir o negócio. No terceiro dia de acampamento, não tinha mais condição de ter acampamento. Eu estava desesperado. Eu peguei aquele menino que era o líder do negócio. Falei com ele, escuta, você tem que orar 3 vezes por dia, agradecendo a Deus que você não é meu filho. Ele falou, por quê? Porque se você fosse meu filho, eu quebrava a sua cabeça agora. Mas se eu fizer isso, eu vou acabar com o meu ministério. Então, a equipe do acampamento se reuniu assim, foi, Marcelo, ou você manda essa turma embora, ou vai dar uma morte aqui. E eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou mandar ninguém embora. Se nós somos uma organização que só sabe trabalhar com menino que não dá problema, então nós temos que fechar a porta do acampamento. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus veio salvar e buscar o que se havia perdido. E eu me dei aquela festa, mas que é aquele negócio, e eu fui contra a equipe toda contra mim. Foi, e vai ficar, e ninguém vai morrer, e Deus vai abençoar. E no final do acampamento, vários foram à frente, tudo, e passou aquela semana. 5 anos depois eu fui pregar numa igreja na cidade dessa turma. E aí veio um rapaz assim, falou assim, pastor, o senhor lembra de mim? Eu falei, não lembro não. Ele falou assim, Pavilhão 9, a Galera do Mal. Eu falei, lembro de você. Ele falou assim, eu quero te agradecer, porque você não mandou a gente embora do acampamento. Eu vim aqui para te falar que eu me converti naquele acampamento, no último culto, culto da fogueira. Eu estou no seminário. Daqui 1 ano eu vou ser pastor. Eu quero te agradecer, porque você não mandou a gente embora do acampamento. Vale a pena ou não? A pior semana da minha vida aquela. Dormindo 4 horas da manhã, pegando aqueles meninos, descobrindo o uísque onde é que eles tinham escondido, correndo atrás daquela turma. Eu falei, Deus, não é possível, eu precisava estar lá em casa, o que eu estou fazendo aqui? Ele falou, você está sendo obediente à visão celestial, corre atrás dos meninos aí. Porque aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Então vale a pena, gente, vale a pena. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, amém? E eu queria encerrar tendo um tempinho de oração, porque você está aqui, você ama os adolescentes, você ama as crianças, você ama. E vamos orar pelos nossos filhos e filhas, pelos nossos netos e sobrinhos. O que vocês acham? Não é? Porque a gente está aqui no front da batalha e às vezes a retaguarda fica descoberta e nenhum dos nossos filhos vai ficar pelo meio do caminho, amém, gente? Nenhum dos nossos netos e sobrinhos vai ficar pelo meio do caminho. Todos são de Jesus. É tolerância zero. Tolerância zero. Né? E nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Feche seus olhos aí. Vamos clamar ao Senhor pelos nossos filhos e filhas. Senhor Deus e Pai,
Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio da paternidade, da maternidade, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, pelos nossos sobrinhos, pelos nossos netos. Deus, nós queremos te agradecer pelos nossos filhos. Nós queremos te pedir, ó Deus, que nenhum desses filhos fique pelo meio do caminho, Senhor. Nós não geramos filhos para o inferno, Deus. Nossos filhos são herança do Senhor. Nossos filhos pertencem ao Senhor e nós queremos consagrá-los agora. E pedimos a tua bênção onde eles estiverem agora, Senhor. Estende a tua mão sobre aquela moça, sobre aquele adolescente. Livra-os, ó Deus, de toda seta, de todo laço, de toda armadilha. Livra-os, ó Deus, do ataque do mal. Livra-os, ó Deus, do vacilo, do pecado. Ajude-os, ó Deus, nessa hora. Eu peço, ó Deus, que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Deus, nós não queremos que nenhum desses nossos filhos fique pelo meio do caminho, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que os abençoe e os guarde. Abençoe também cada igreja aqui representada, Senhor. Oramos pela juventude de cada igreja aqui representada, pelos adolescentes, Senhor. Pedimos a tua bênção, Pai, a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Só antes de você sair, queria falar o seguinte. Esse livro aqui eu escrevi para colocar em escolas do 2º grau. É um romance baseado em João capítulo 8. E só tem pouquinho ali, só uns 4 ou 5. 6 escolas adotaram esse livro como leitura obrigatória para alunos do 2º grau. É um romance baseado no encontro de Jesus com a mulher apanhada em adultério. Então é bem legal, se você quiser adquirir. E tem ali alguns CDs de música do Janires. Nós fizemos uma homenagem agora, 20 anos de saudade, né? Ele partiu há 20 anos atrás. E tem alguns CDs com mensagens. Tem essa aqui, ó, o que acontece quando Jesus vai conosco para casa, o que você tem na mão, e outros títulos que você tem ali que você pode adquirir, tá bom, gente? Quero agradecer a todos vocês. Levante aí, dê uns 4 abraços. Fala, Deus te abençoe da cabeça aos pés. Eu do meu rei sou soldado, soldado do rei dos reis. Eu do meu rei sou soldado, por isso canto toda vez. Eu luto contra. Eu luto contra o pecado, assim como Davi lutou. Tenho alma, eu vou temer, cumprindo meu dever com Jesus, pois Ele é o Rei dos Reis. Mais uma vez, bem forte.